Vocês devem ter visto uma notícia sobre o processador mais rápido do mundo, um processador Core i9 de 14ª geração, que rodou, né, 9,13 GHz, né? E por que que isso é sensacionalismo, né? Dizer que esse é o processador. Ó, os caras bem doidos aqui, usaram hélio líquido. Então eles pegaram um sistema de resfriamento aqui, levado ao extremo, né? Que deixou a temperatura do processador a menos 260 graus, né? Alguma coisa assim que fala aqui. 269 graus negativos. E rodaram com essa frequência toda aí. 9,13 GB. E aí até aqui fala, né? Overclock do Core i9 14900KF alcançou 9,13 GB. Se tornasse o chip mais rápido do mundo. Por que que isso é um sensacionalismo? Isso não é verdade que esse é o chip mais rápido do mundo. Porque vamos primeiro pensar como que esse teste é executado, tá? Então eles usaram aqui tem qual é a placa-mãe que eles usaram, enfim. Eles elevaram a tensão do processador a 1,388 volts, né? Que é um pouquinho acima da tensão nominal, que seria o normal para esse processador, seria em torno de 1,1. E por que que tem que elevar a tensão, primeiro de tudo? Porque quanto maior for a tensão do nível lógico do processador, mais rápido você consegue chavear os transistores internos do processador. Porque os transistores eles têm uma certa resistência e capacitância interna, e quanto maior for a borda de subida, mais rápido você atinge, né, o que eles chamam de limite para aquele sinal ser considerado um sinal de borda de subida, do borda 1, né? Então, quanto mais tensão você colocar, mais clock você pode obter. E claro que esse processador aqui, sim, sem todo esse resfriamento aqui, ele queimaria em poucos segundos, né, minutos talvez. Ele entraria talvez numa proteção e desligaria para não queimar, ou se ele continuasse funcionando, ele queimaria. Mas com todo esse resfriamento aqui, eles conseguiram colocar essa tensão. E o que que eles fizeram com todo esse clock? Né? Nada. Então, esse teste basicamente é eles colocar o clock no processador, tirar o screenshot aqui, e isso já é aceito nesse tipo de competição aqui, como você atingiu o limite lá máximo do clock e tá valendo. Então, depois eu vou explicar mais tecnicamente por que isso não quer dizer que esse teste, na verdade, não está medindo nada. Como eu já falei da tensão aqui, né, que a tensão quanto maior é melhor para esse tipo de teste, você levar em consideração quais são as atividades que um microprocessador executa, né, ao ponto de que quando você coloca aqui toda essa frequência aqui e tira o screenshot, só faz isso e não roda mais nenhuma operação, você está deixando de executar uma gama de instruções que o processador deveria de executar. Então, aqui você está com um conjunto bem reduzido de instruções do processador e que esse clock pode estar sendo executado nesses conjuntos de instruções, mas quando você expandiria isso para o conjunto mais completo de instruções do processador, ele não funcionaria. Então, o ideal para esse teste seria, de fato, rodar um programa com um benchmark conhecido, e aí sim você diria que ele rodou a 9.000 e tantos gigahertz, e esse teste foi um teste válido, né? E agora eu vou passar uma curiosidade mais interessante até para vocês. Eu não sei se vocês sabiam, mas arquiteturas mais antigas, né, como o Pentium 4, né, esse aqui é a 14ª geração, então há 16 gerações atrás desse processador, eles conseguiam rodar clocks mais elevados que esse. E isso não quer dizer que ele era mais rápido que esse processador. Porque o que os projetistas fazem é tentar diminuir a quantidade de instruções que você executa por ciclo. Então, isso aumenta a eficiência do processador. Você conseguir fazer mais com menos clock. Então, é isso que se faz gerações a gerações. Por isso que tem 14 gerações, sempre tem um melhoramento de uma geração para outra. Isso que se faz há 14 gerações desses processadores.
tentar conseguir fazer mais operações por ciclo. Então, por exemplo, um processador como o Pentium 4, quando ele foi lançado, com o mesmo clock, ele tinha um desempenho inferior ao Pentium 3. Mas ele conseguia ter mais clock e aí sim ele ganhar em processamento dele. E esse foi um processador que foi elevado ao extremo a ideia de se separar cada instruções em vários clocks. Então imagine que o processador ele é uma fábrica. Eu já falei disso em outros vídeos, vocês podem ver os vídeos aqui, né, nos cards aqui. Imagine que o processador é uma fábrica. E as instruções são como se fossem os produtos dessa linha de montagem. Imagine que seja uma fábrica de carros. Então, as instruções são como os carros que são colocados na esteira para a linha de montagem. Quanto mais passos você tiver para executar aquele carro, menos tempo você consegue dar para cada estágio. Então, imagine que a esteira vai andando, a esteira para, e uma pessoa coloca uma roda, por exemplo. Aí vem uma buzina, toca a buzina que acabou o turno. Então, o projetista da fábrica já pensou exatamente em quanto que vai ter que ser o tempo para cada estágio daquele, certo? Então, passa para o próximo, coloca uma roda, passa para o próximo, coloca uma roda. Essa buzina que fica tocando e fazendo a esteira andar é o clock do processador. Se você conseguir fazer uma fábrica onde, em um único estágio, 4 pessoas coloquem a roda de uma vez só, e no mesmo tempo que você tinha anteriormente que passar em 4 estágios, agora 4 pessoas vêm e colocam as rodas no carro de uma vez só, você ganhou 4 ciclos, certo? 4 ciclos para esse carro. Então, é como se você conseguisse executar mais tendo o mesmo clock. Entende o que quero dizer? Quanto mais você divide cada instrução em estágios separados, mais clock você consegue colocar, porque é menos tempo para cada estágiozinho, mas menos trabalho você está executando. Então, a ideia dos projetistas é não melhorar o processador em termos de elevar o clock dele, mas fazer com que ele faça mais com o mesmo clock. E por isso que você pode pegar, por exemplo, um processador Pentium 4 e rodar 8 GHz nele, que não chega a ser os 9, mas um processador desse você não conseguiria rodar 8 GHz sem ter um sistema muito bom de refrigeração. Eu poderia rodar 8 GHz nele e beleza, ele roda, só que ele não faz a mesma coisa que o outro faz, nem com 2 ou 3 GHz. Entende o que acontece? Os processadores eles foram se tornando mais eficientes com o mesmo clock. Então, o clock, no final das contas, ele só vai dizer sobre aquele processador especificamente, quanto mais rápido ele vai ser. Mas não em comparação com outros. Então, os projetistas que projetam esses microprocessadores, eles já sabem exatamente qual é o clock que o chip vai rodar antes de colocar no mercado. Porque o comprimento dos barramentos, etc., tudo já está pensado por um clock que vai ser gerado. E quando você diminui o clock, você está correndo certos riscos de ter erros na eletrônica. Então, quais erros vão ser esses, né? Então, você pode ter uma operação, por exemplo, de um acesso de memória ilegal, ou um salto para um lugar indevido no código que vai gerar um loop infinito, esse tipo de coisa. Então, conforme você aumenta o clock, você corre mais riscos de acontecer isso. É mais ou menos isso que vai acontecer. Então, o que eu quero dizer é que, às vezes, o pessoal diz que tal processador vem com overclock de fábrica, o que é uma bobagem, porque o projetista daquele chip, ele sabe exatamente qual é o clock que ele vai rodar quando ele projetou. Ele não existe overclock de fábrica, porque não existe... Isso aqui, esse tipo de experimento aqui, ó, ele cientificamente ele não tem valor nenhum. Porque, assim... Não foi o projetista que desenvolveu o processador, olhou para ele e falou, vamos aumentar o clock e ver até onde vai. Ele já sabe exatamente qual clock pode rodar ali. Ele tem que ajustar o comprimento dos barramentos, colocar componentes no meio, fazer um monte de coisas para ajustar a propagação da onda do clock dentro do circuito, para que essas operações fiquem em tamanhos equânimes para poder ajustar o clock, entendeu? Então, assim, não faz sentido, né?
você dizer que você descobriu alguma coisa, pegou ali, aumentou o clock, e agora ele vai sair executando um monte de coisas que ninguém nunca pensou nisso antes, né? Bom, então é isso, é um assunto interessante, né? Overclock e processador, então vocês já viram aí. Vejam os outros vídeos que eu falo sobre o assunto e até mais, pessoal.